o público brasileiro começou a ver os atletas paralímpicos não como deficientes, não como coitadinhos, começou a ver como grandes campeões. E a importância do atleta paralímpico não era só para pessoas com deficiência, era para crianças também que não tinham nenhum tipo de deficiência, porque as empresas ainda não veem o esporte paralímpico como um esporte de alto rendimento. Clodoaldo Silva é um dos mais importantes atletas da história do paradesporto brasileiro. Em mais de 10 anos dedicados à natação, o Tubarão é um dos maiores campeões paraolímpicos. Ao longo de sua trajetória, conquistou 14 medalhas, colocando 6 vezes a bandeira verde e amarela no lugar mais alto do pódio. Clodoaldo veio ao Papo Cabeça com Pé para contar um pouco da sua história de superação e falar da importância do esporte paralímpico na inclusão das pessoas com deficiência. Bem-vindo, Clodoaldo Clodoaldo Silva. Qual a função do esporte para o paralímpico na vida na inclusão das pessoas com deficiência. Legal, obrigado, Jairo. Fábio, obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, é um prazer, uma alegria, é até emocionante, cara, poder estar aqui batendo esse papo com você, né? E quando você me convidou, não pensei duas vezes, e você falou que nós já saímos juntos no Carnaval do Rio de Janeiro, lá na Tradição, em 2005, né? Mas você é um exemplo de vida e, cara, eu estou bastante feliz de estar batendo esse papo com você, né? E respondendo a tua pergunta, Fábio, qual que é a importância do esporte paralímpico para a inclusão das pessoas com deficiência? A importância é gigantesca, né? É claro que há tempos atrás os movimentos, os militantes do segmento da pessoa com deficiência, eles vêm brigando muito no bom sentido da palavra para que possa ter uma evolução. Mas eu acredito, Fábio, que a evolução e a sociedade brasileira começou a ver realmente os atletas paralímpicos e as pessoas com deficiência depois do esporte de alto rendimento voltado para esse público. E principalmente em 2004. E em 2004, o que aconteceu? Aconteceu os Jogos Paralímpicos de Atenas, e ali em Atenas, pela primeira vez, foi a comunicação maciça. Naquele momento estava começando a internet, foi sites, foi rádios, foi jornais escritos e televisão. E pela primeira vez, foi numa televisão fechada, mas provas de natação, provas de atletismo, passou ao vivo. E ali, o público brasileiro começou a ver os atletas paralímpicos não como deficientes, não como coitadinhos, começou a ver como grandes campeões. E depois dali, é tanto que surgiram várias leis para o segmento da pessoa com deficiência. Surgiu leis como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, a BNT também houve progressos, houve evolução, e eu acredito que o esporte paralímpico foi essa ferramenta fundamental. Qual é, na sua opinião,
o papel do atleta para o Paralímpico na inclusão das pessoas com deficiência. Legal, Fábio. Né? Qual a importância do atleta paralímpico nessa questão da inclusão, não só da pessoa com deficiência, mas das pessoas sem deficiência. E é engraçado, eu sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, Fábio, nasci com uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, que afetou a coordenação motora das minhas pernas. E por a minha família ser muito pobre, ser muito humilde, a minha única diversão era ir para a rua, sem medo de preconceito, sem medo de discriminação, e me integrar com pessoas que não tinham nenhum tipo de deficiência. E por eu ter esse jeito alegre, bem-humorado, extrovertido, sempre foi muito fácil eu me integrar com outras pessoas sem nenhum tipo de deficiência. E aí comecei a nadar como fisioterapia e comecei a competir, comecei a ganhar medalhas e medalhas no Brasil e no mundo, e comecei a ser convidado para realizar palestras, para apadrinhar projetos sociais. E no Rio de Janeiro, eu fui não vou dizer todas as comunidades, mas eu fui em muitas comunidades realizar minhas palestras, ia com a tocha paralímpica, ia com as medalhas, e eu via que a importância do atleta paralímpico não era só para pessoas com deficiência, era para crianças também que não têm nenhum tipo de deficiência. E o que, até hoje, o que me deixa muito mais feliz e grato por tudo isso é que muitas crianças têm um tipo de deficiência. Quando eu vou falar com elas, elas vêm e falam: poxa, tio, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E eles não veem um deficiente, eles não veem um coitadinho, eles veem um campeão. Isso é que é legal. Então, a importância, justamente, nós temos, sempre quando tiver oportunidade, passar as nossas histórias para essas pessoas, uma história de superação, uma história de alegria, uma história que consegue subir os degraus, para que, com certeza, não só pessoas com deficiência, mas pessoas sem deficiência possam nos ver como exemplos, como ídolos, para que, e principalmente nesse momento, então essa é a importância do atleta paralímpico na inclusão aí de pessoas com ou sem deficiência, Fábio. O que é ser campeão paralímpico num país onde as pessoas onde as pessoas com deficiência ainda sofrem tanto preconceito. Ser um campeão, né? Ser um campeão olímpico já é bastante complicado, né? Porque são ditos normais, mas falta patrocínio, falta estrutura. Muitas vezes o atleta sem deficiência mora distante, não tem recurso para poder chegar até o treinamento. Então, se é difícil para um atleta sem deficiência, imagina para um atleta com deficiência. E eu acredito, Fábio, que a maior dificuldade a maior e a primeira grande dificuldade é a falta de acessibilidade. Por isso, esse ser campeão, e não basta, o ser campeão não quer dizer só no esporte. O ser campeão é você sair da sua casa, ir para a rua, poder estar trabalhando, incluído no mercado de trabalho, poder ir ao shopping, poder ir a um lazer, né? E as pessoas com deficiência, nós ainda temos essa dificuldade,
pela falta de acessibilidade. Então, as minhas dificuldades começaram aí, para sair de casa, para chegar até o local de treinamento. E como eu sempre fui um cara muito forte, eu também tinha muita ajuda da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, eu conseguia chegar até o local. E chegando até o local, eu treinava, eu me dedicava, começava a ganhar medalhas, mas depois a segunda grande dificuldade foi conseguir patrocínio, foi ter uma empresa que quisesse associar a imagem dele a uma pessoa com deficiência. Então, sofri esse preconceito e discriminação também, né? Tanto que tinha muitas marcas lá em Natal que queriam me ajudar, né? Eu ia em busca de um patrocínio e eles falavam que queriam me ajudar. Mesmo assim, eu aceitava, falava que ia usar a marca deles e eles falavam, não, não precisa usar a minha marca. Né? E o que eu via naquilo? Eu via que o cara queria me ajudar, mas o cara não queria associar a sua marca a uma pessoa com deficiência. Então, essa, Fábio, foi das dificuldades que eu enfrentei, mas eu ainda acho que a maior dificuldade é a questão da falta de acessibilidade. Fábio? Pegando esse gancho, historicamente, historicamente hoje, e os atletas para olímpico trouxeram muitos mais medalhas do que os atletas sem deficiência. Mesmo assim, os atletas paralímpico tem dificuldade em o quê? Obter patrocínio. Como você explica? Como você explica isso? Realmente é verdade, né? Estatisticamente, a gente vê que nas Paralimpíadas a gente conquista muito mais medalhas que nas Olimpíadas, mas eu vejo assim, Fábio, eu vejo que os atletas olímpicos têm as suas dificuldades, né? Tem histórias fantásticas, belíssimas. A gente está, inclusive, nós estamos acompanhando as Olimpíadas de Tóquio e a gente vê uma Rebeca Andrade que o pai abandonou ela, com mais 7 filhas, a mãe que foi a imagem masculina, a mãe que criou, a Rebeca queria deixar a ginástica, né, tantos outros atletas, e a Rebeca é uma mulher negra, uma mulher pobre, e hoje é campeã olímpica. Então, ou seja, o que eu quero falar é que nos Olímpicos também tem dificuldades. Nos Paralímpicos também tem essa dificuldade, né? Mas é claro que se a gente vê essa questão de patrocínio, de investimento, o esporte olímpico ainda está muito à frente do esporte paralímpico. E o que eu posso te falar, Fábio, é que eu vejo que, não sei se são dois culpados, mas eu vejo que se poderia fazer mais. Por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro ele vai em busca, né, dos patrocinadores, ele apresenta um bom projeto e consegue convencer as empresas a investir no Comitê Olímpico, e investindo no Comitê Olímpico vai investir nos atletas olímpicos.
No Comitê Paralímpico Brasileiro, eu ainda acho que falta, ao invés de a gente ficar procurando e esperando que as empresas privadas busquem o comitê deve buscar essas empresas, realizar um projeto e colocar as modalidades, natação, atletismo, bota e tantas outras, e mostrar como um produto, né? Mas eu também vejo que o Comitê Paralímpico ele faz mais ou menos, mas infelizmente isso me deixa triste, Fábio. Isso me deixa triste porque as empresas ainda não veem o esporte paralímpico como um esporte de alto rendimento. As empresas privadas ainda não vê, algumas empresas ainda não vê que é algo social, algo de cidadania, mas algo que vai dar muita visibilidade também à sua empresa a investir no esporte paralímpico e na pessoa com deficiência. E até mesmo as empresas, eles têm que ver a pessoa com deficiência como um consumidor, né? Porque segundo o IBGE, de 2010, são 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de necessidade. Só que, além desses 45 milhões, a pessoa tem um pai, tem a mãe, tem uma namorada, tem uma esposa, tem muito mais. Então, as empresas também têm que ver como consumidor, seja a pessoa com deficiência, seja o esporte paralímpico, para que possa se ter mais patrocínio e investimento para esse público. Fábio?